medo de viagem astral. Tenho medo de ir e não voltar. Será que acontece isso? Dalva, viagem astral é muito... como é desconhecido para muitas pessoas e a gente não tem muita informação de como que é feito isso, a gente fica com medo, né? Mas é interessante que você estude, né, ou veja... Inclusive eu tenho um curso de viagem astral que está aqui no YouTube e vai ser tirado em breve, então assistam, né? Que é baseado muito no que a gente aprendeu no IPC, né, que é o Instituto de Projeciologia e Conscienciologia. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Lá eles têm um curso, que é o curso de entrada, que é o CIP, que é o Curso Integrado de Projeciologia. E aí você tem toda uma base que você aprende, né, de pessoas que projetaram e etc, para você entender como que é esse processo, inclusive os corpos, como que funcionam os corpos. Então, quando a gente tem informação, a informação e o conhecimento, eles nos dão segurança e acabam com o nosso medo. É igual, por exemplo, o medo de avião. Eu não gosto de voar, eu tenho medo de avião. Mas aí eu comecei a seguir um moço que ele é Viagens e Músicas, inclusive recomendo para quem não conhece. E lá ele explica muito bem como que funciona o avião, né, o que é a turbulência, que turbulência não derruba avião. Ele explica tudo, né, como que funciona, a segurança. E quando você tem informação de como aquilo funciona, o seu medo diminui, porque você fala, não, realmente é seguro, tem um estudo aqui em cima, né? Então você não está lá de auê. Então a viagem astral funciona da mesma forma. Quando você tem conhecimento, você começa a tomar coragem, né, para você sair do corpo. E não tem esse perigo de você sair e não voltar. Tá? Só se for só a hora de realmente sair, tá? Quando a gente morre, a gente sai, mas... Existe um cordão que fica ligado, né, do seu corpo astral, fica ligado, até, por exemplo, quando a gente tá projetado, se você ficar muito, assim, entusiasmado ou eufórico, você volta. O seu corpo puxa você automaticamente, rapidinho. Então, não tem esse perigo. É o cordão de prata, que ele fica ligado aqui na nuca, com o seu corpo físico, né? E não tem como ninguém cortar aquilo, arrancar você daquilo. Não existe essa possibilidade. Você sai do corpo todos os dias, né? Então, você sai do seu corpo, só que você não tem consciência. Tem o véu da inconsciência ali. Alguns, né? A Bárbara ainda fala também no livro Mãos de Luz, que a maioria, né? Todo mundo sai, a maioria não tem consciência do que se passou lá nessa outra dimensão, que foi pra lá e fez um monte de coisa, né? E aí você volta pro véu da inconsciência. Alguns lembra de fragmentos de coisas. Você já não teve na sua vida aí alguma coisa assim, nossa, eu sonhei, mas é uma coisa tão viva, parece que foi tão real, não é? Então, isso é porque trouxe uma lembrancinha de um pedacinho de tudo que você passou lá. Então a gente sai todos os dias. E muitas pessoas, às vezes, por conta de inconsciência, elas nem fazem viagem astral. O que elas fazem? Elas dormem, o corpo sai, só que elas ficam ali volitando, né? Que é flutuando em cima do corpo, ficam paradas ali. Então, quando a gente entende... você sair do corpo também é um processo de você entender a multidimensionalidade, é uma oportunidade de você se desenvolver, né? Mas fazer viagem astral também, Dalva, não é simples, exige muita prática, você tem que fazer muitas técnicas, né? Não é assim, eu quero projetar, eu vou projetar. Tem pessoas que têm, né? Espontânea. Facilidade. E às vezes acontece de você ter saído do corpo espontaneamente, mas é interessante você... De vez em quando a gente sai, assim, espontaneamente. Sim. Mas quando você tá, por exemplo, na Conscienciologia, aí a coisa pega, aí você sai várias vezes. Lá tem todo... Porque lá tem os amparadores, falam, né? Que realmente... Que te ajudam a fazer essa Aí você tem mais vezes e mais clareza, né? Sim. Então, assim, eu já tive experiências muito boas, experiências que não são... auxiliando, né? De auxílio, de ver energias de amparadores, mas outras não muito boas. Mas essas que não eram muito boas também me trouxe consciência de algumas outras coisas. De entender em relação aos chakras, de entender de onde vem a energia, um monte de coisa. Da dimensão, né? Então é muito interessante assim, você abrir espaço para isso, não precisa ter medo, tá? O medo vai vir? Vai, até hoje em dia, até às vezes no momento eu sair, às vezes eu tenho medo, porque eu falo assim, eita, o que será que eu vou ver? Mas eu falo assim, ok, se eu ver uma coisa ruim, tudo bem, se eu ver uma coisa boa, tudo bem, vamos sair, vamos ver o que tem. Né? E sempre quando eu abro esse espaço e venço esse medo,
você tem uma coisa positiva ali. Então fica tranquilo, tá bom? Então se você tem vontade de fazer projeção astral, não deixe esse medo te barrar. Porque não tem perigo de você sair e não voltar mais, tá bom? Então fica esperto aí. E aí, gostou do vídeo? Então, você quer se tornar um reikiano? Então clica no link abaixo para você participar do curso introdutório gratuito. E aproveite e se inscreva no canal. Um beijo!